Você conhece a sua natureza ou vive contra ela? Olá, eu sou a Tatiana, especialista em Ayurveda e Yoga, e nesse canal eu te ajudo a integrar essas duas ciências para ter práticas mais conscientes. Então, se você se interessa por esse conteúdo, seja muito bem-vindo. Você já teve a sensação de estar constantemente cansado, mesmo dormindo bem, ou de sentir que está sempre lutando contra si mesmo? Talvez você tente seguir uma rotina considerada perfeita, adote hábitos recomendados por especialistas, faça tudo o que dizem ser necessário para ter saúde e bem-estar, mas ainda assim você sente que algo não se encaixa. E se isso acontece com você, existe essa pergunta que é importante e que merece reflexão, que é: será que você conhece a sua natureza ou você está vivendo contra ela? Veja, nós vivemos em uma cultura que valoriza essa adaptação constante. Desde cedo, nós aprendemos a atender expectativas, sejam dos outros ou as nossas mesmas. Nós precisamos nos encaixar na escola, no trabalho, nos relacionamentos, em todos esses padrões sociais. E aos poucos nós vamos nos afastando da percepção natural de quem nós realmente somos para entender essas demandas externas. E esse afastamento, ele costuma ter um preço. E muitas vezes o corpo ele começa a enviar sinais. Primeiro, de forma mais sutil, como um cansaço que não existia antes, ou uma dificuldade crescente para dormir, problemas digestivos, oscilações emocionais, falta de motivação, de energia, ou a ansiedade, a irritabilidade, mas em vez de nós escutarmos esses sinais, frequentemente nós tentamos fazer o quê? Silenciá-los. Então, tomamos algo para dormir, algo para acordar, algo para relaxar, algo para ter mais energia, e nós continuamos seguindo em frente, até que em algum momento o corpo fala mais alto. E o Ayurveda, ele possui uma visão muito interessante sobre isso, porque segundo essa tradição milenar, a doença, ela não surge de repente. Ela é resultado de um processo gradual de afastamento do equilíbrio natural. Em outras palavras, muitas vezes nós adoecemos porque nós passamos tempo demais vivendo contra a nossa própria natureza. Mas o que significa viver contra a própria natureza? Significa ignorar os ritmos do seu corpo, ignorar as necessidades da sua mente, ignorar os sinais emocionais, ignorar aquilo que sabemos lá no fundo que nos faz bem. Pense em uma planta. Uma planta que precisa de sombra, ela não prospera sob o sol intenso. E uma planta que necessita de luz, ela não se desenvolve em um ambiente escuro. Veja, nenhuma delas está errada. Elas apenas possuem necessidades diferentes. E o mesmo acontece com os seres humanos, porque cada pessoa, ela possui características, tendências e necessidades específicas. No Ayurveda, nós chamamos essa individualidade de constituição ou natureza. E ela influencia a forma como nós digerimos os alimentos, como reagimos ao estresse, como utilizamos a nossa energia, como nos relacionamos com o mundo. E algumas pessoas possuem uma natureza que é mais dinâmica, mais criativa, sensível às mudanças. Outras, elas apresentam uma tendência maior à intensidade, ao foco e à determinação. E há também aquelas que naturalmente buscam mais estabilidade, acolhimento e constância. Nenhuma dessas características é superior à outra. Todas possuem qualidades e desafios. Mas o problema surge quando nós tentamos viver como se nós fôssemos alguém diferente. Imagine uma pessoa cuja natureza precisa de momentos de silêncio, de introspecção e pausas, né, para recuperar a energia. Se ela vive constantemente cercada por estímulos, por excesso de compromisso, por pressão para estar sempre produzindo, é provável que em algum momento surjam sinais de esgotamento. Agora, imagine uma outra pessoa, alguém com uma natureza mais ativa e dinâmica, mas que permanece em ambientes excessivamente monótonos, sem desafios, oportunidades, não pode se expressar. Essa pessoa, ela também pode experimentar o quê? Frustração,
desmotivação. Percebe que o problema nem sempre está na pessoa? Muitas vezes está nesse desalinhamento entre a forma como ela vive e aquilo que realmente ela necessita. Porque o mais interessante é que esse desalinhamento ele nem sempre acontece por falta de informação. Veja, hoje nós temos acesso a mais conteúdo sobre saúde do que em qualquer outro momento da história. Nós sabemos o que devemos comer, sabemos que precisamos nos exercitar, qual é a importância do sono, sabemos que o estresse ele faz mal, mas mesmo assim continuamos adoecendo. Por quê? Porque informação não é a mesma coisa que autoconhecimento. Você pode conhecer todas as regras sobre alimentação saudável, mas ainda assim não compreender o que funciona para o seu organismo. Você pode estudar diferentes técnicas de produtividade e continuar exausto. Você pode praticar yoga regularmente e ainda ignorar esses aspectos fundamentais da sua natureza. E é aqui que o autoconhecimento ele se torna indispensável, porque o Ayurveda ele não procura apenas responder o que é saudável, ele procura responder uma pergunta muito mais profunda. O que é saudável para você? Então essa diferença ela muda absolutamente tudo. Porque quando nós começamos a compreender a nossa natureza, nós passamos a fazer escolhas mais alinhadas. Nós deixamos de seguir esses modismos cegamente, nós deixamos de nos comparar o tempo todo e deixamos de acreditar que existe uma fórmula universal capaz de servir para todos. E nós começamos a desenvolver algo muito mais valioso que é chamado de discernimento. Nós passamos a observar como que determinados alimentos eles afetam o nosso corpo, como que certos ambientes influenciam o nosso estado mental, ou como que alguns hábitos fortalecem a nossa vitalidade enquanto outros a drenam. Então essa observação ela gera consciência, e a consciência ela gera liberdade. E o yoga, ele desempenha um papel fundamental nesse processo, em todo esse olhar, em toda essa construção dessa observação de si mesmo. Muitas pessoas acreditam que yoga é apenas uma prática física, mas a sua real essência, ela é muito mais profunda, porque o yoga também nos ensina a observar, a perceber, a desenvolver a presença. Quando praticamos com atenção, nós começamos a notar padrões que antes passavam desapercebidos. Nós percebemos tensões que ficam mais acumuladas, reconhecemos hábitos automáticos, nós identificamos pensamentos repetitivos, tomamos consciência de comportamentos que muitas vezes nos afastam do nosso equilíbrio e pouco a pouco surge uma relação mais íntima conosco mesmos. E quanto maior essa conexão, mais fácil se torna quando estamos vivendo alinhados com a nossa natureza e quando estamos nos afastando dela. Então, essa percepção não elimina os desafios da vida, bom seria, mas não elimina. Todos nós continuaremos enfrentando mudanças, dificuldades e períodos de instabilidade. Mas ela nos oferece algo extremamente valioso, que é essa bússola interna, uma referência capaz de orientar as nossas escolhas, mesmo em meio às incertezas, porque a verdadeira saúde ela não surge apenas de ausência de sintomas, ela surge quando existe coerência entre quem nós somos e a forma como nós vivemos. E quando nós encontramos um ritmo que sustenta a nossa vitalidade ao invés de consumi-la. Talvez por isso tantas pessoas sintam uma transformação profunda quando começam a estudar yoga e ayurveda de forma integrada. Elas descobrem que o objetivo não é se tornar alguém diferente, não é corrigir quem são, não é se encaixar em um modelo idealizado. O objetivo é lembrar quem elas são, reconhecer a sua natureza, honrar a sua individualidade e aprender a viver em harmonia com ela. Por isso, vale a pena refletir sobre a pergunta que deu origem a essa conversa. Você conhece a sua natureza ou está vivendo contra ela?
Porque muitas vezes a mudança que você procura não está em fazer mais, não está em se esforçar mais, não está em adicionar mais uma técnica, mais uma dieta ou mais uma obrigação à sua rotina. Talvez a mudança esteja em algo muito mais simples e profundo. Parar de lutar contra a sua natureza e começar a viver de acordo com ela. Quando isso acontece, a saúde ela deixa de ser uma batalha. E o autoconhecimento, ele deixa de ser apenas uma teoria. E a vida começa a fluir com muito mais equilíbrio, clareza e propósito. Nos vemos em breve.